Lula e Arthur Lira se preparam para um embate muito forte. Uma verdadeira guerra fria entre os dois está armada, que na minha opinião vai resultar na destruição de Arthur Lira. Porque Lira em 2024 vai ficar cada vez mais bolsonarizado. Por isso que ele não arquivou ainda o pedido de impeachment contra Lula. Porque ele precisa dos votos do PL para conseguir formar Elmar Nascimento como futuro presidente da Câmara. Mas Lula tem os seus aliados. O STF, na nova governabilidade de Lula, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e principalmente Renan Calheiros, que está louco para destruir Arthur Lira, e Lula o corteja com uma chapa, com Renanzinho, o filho de Renan Calheiros e ministro dos Transportes, como sendo o vice-presidente em 2026. Na sua opinião, qual vai ser o resultado desse embate? Lira será destruído? Lula tem mais poder do que Lira? Se você quer a destruição de Lira, deixa o like e se inscreva no canal. Esse embate do Arthur Lira contra o Lula foi trazido com detalhes pela revista Veja, em uma reportagem muito interessante que trouxe algumas informações de bastidores que valem a pena nós entendermos. Porque Arthur Lira não está somente interessado, pessoal, e agora é a análise que eu faço de todo esse cenário, não está somente interessado na sua sucessão para 2025, quando o mandato dele de presidente da Câmara acabar. O Lira está preocupado com 2026 e além, porque se os boatos forem verdade, que Renan Filho, o filho de Renan Calheiros, ministro dos Transportes, que nós chamamos de Renanzinho, carinhosamente, claro, for o vice do Lula para 2026, o poderio de Arthur Lira em Alagoas fica muito, mas muito ameaçado mesmo. Então o que está acontecendo? O Lira, ele negocia com o governo de uma forma muito agressiva. Dizem que ele liga para os ministros, batendo boca, querendo dar carteirada, mostrar que é o xerifão. Esse tipo de negociação com a faca no pescoço é algo que até os próprios aliados de Lira estão reclamando, porque ele está tensionando demais. Mas para ele continua da mesma forma. Então o que vai acontecer? Segundo informações da Veja, há um cansaço, um humor muito ruim. O Planalto já encheu o saco de Arthur Lira e vai usar o STF para lidar com ele. Lira, por sua vez, sabe muito bem da nova governabilidade de Lula. E por isso, fazendo acenos aos bolsonaristas, ele não arquivou o pedido de impeachment, que foi protocolado contra Lula. Porque Lira vai ter que se bolsonarizar ao longo de 2024 para conseguir os votos do PL para formar Elmar Nascimento como sendo o presidente da Câmara no futuro. Essa parceria que o Arthur Lira se incomoda do Lula com o STF é algo que já vem desde 2023, no primeiro ano do governo Lula. Porque o Lula sabe que o poder do legislativo ficou muito forte. Então o que ele fez? Ele trouxe o judiciário para o jogo político. E trata Gilmar Mendes, trata também o Alexandre de Moraes como sendo senadores. Então o STF é como se fosse uma terceira casa do legislativo. As derrotas que o governo pode sofrer no legislativo serão ou podem ser judicializadas no STF e depois o STF tende a dar ganho de causa para o governo. Essa é uma carta que Lula pode utilizar. É a forma que Lula está atuando, a forma que o Lula viu essa nova governabilidade para poder frear e contrabalancear os poderes do legislativo. É algo que já vem, como eu falei, desde o ano passado. Outra forma que o Lula tem utilizado para enfrentar o Arthur Lira é com o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco é um aliado de Lula e se Arthur Lira vai atacar Lula, Rodrigo Pacheco vai ajudar. Pacheco é o presidente do Senado, é o presidente do Congresso e tem pretensões para 2026 de ser governador de Minas Gerais. E Lula está fazendo de tudo para que Pacheco seja esse governador de Minas a partir de 2027, de 1º de janeiro de 2027. Então Lula tem feito vários acenos a Pacheco. Lula e o PT costuram uma parceria com o PSD, o partido de Pacheco, em Belo Horizonte para a campanha municipal, pavimentando assim a candidatura de Pacheco em 2026 para o governo do estado. Tanto que existe muita pressão para que haja a derrubada dos vetos, para o pagamento das emendas, né? Porque os parlamentares querem que o governo tenha um prazo para pagar as emendas. E o governo não quer ter esse calendário. Então o Lula vetou esse ponto. Há uma pressão do legislativo para a derrubada dos vetos e o Pacheco tem segurado o máximo que pode para se mostrar que ele é um aliado de Lula. Só que o Arthur Lira também tem um outro problema com o Elmar Nascimento. Porque o Elmar Nascimento é o favorito do Arthur Lira para ser o presidente da Câmara.
Só que o Elmar Nascimento ele é do União Brasil, o mesmo partido do Davi Alcolumbre, que é o favorito para ser presidente do Senado. Tá indiscutível que o Davi Alcolumbre vai ser em 2025 presidente do Senado, enquanto eu me ajeito aqui na cadeira. E aí tem um problema, porque você vai ter o Legislativo sendo comandado pelo União Brasil. São muitos poderes para o partido só. E isso incomoda o Planalto. Então Lula não fomenta a candidatura do Elmar Nascimento, Lula fomenta o Davi Alcolumbre para ser o futuro presidente do Senado, mas ele quer, na verdade, que o Marcos Pereira, que é do Republicanos, representante da Igreja Universal, seja o presidente da Câmara dos Deputados. E Lula também tem feito acenos nesse sentido. Só que tudo isso, pessoal, é o que pode ser feito. Podemos chamar assim, é o jogo dentro das quatro linhas, para usar um termo que Bolsonaro gosta muito de usar. Só que na política não funciona somente assim. É necessário ter uns embates mais pesados. E aí que entra o Renan Calheiros. Porque o Renan é de Alagoas, o senador, antigo aliado do Lula, de longa data, e é um adversário ferrenho do Lira. O Renan chegou numa posição que ele não quer destruir o Lira, o que ele quer é humilhar o Arthur Lira. E a humilhação máxima para o Arthur Lira, ou para o Renan Calheiros no caso, né, seria o Lira ser novamente deputado federal. E aí você vai falar o seguinte, pô, mas o Renan Calheiros sempre quis ser de novo presidente do Senado. E o PT e o Lula vão apoiar o Davi Alcolumbre? Qual o lance com o Renan? E aí que tá o lance. O Renan Calheiros queria a CPI da Braskem. Ela saiu. Ele queria ser relator. O Lira pressionou, o governo cedeu, o Renan não vai ser o relator da CPI. Ele poderia ficar bravo com o governo? Poderia. Mas aí que entra o Renan Filho. Especula-se que o Renan Filho possa ser o vice do Lula em 2026. E o Lula tem tudo para ser reeleito se ele continuar governando da forma como ele está governando. Como em 2026 o Lula vai ter 81, ele já vai estar numa idade avançada e ele vai ter que ceder muito espaço para o vice, pavimentando assim o caminho para a sucessão em 2030, com o Renanzinho. Esse é o caminho. E é assim que o Lula seduz o Renan Calheiros, que está sedento de vingança para ir para cima do Arthur Lira por conta da CPI da Braskem, que o Renan queria emplacar justamente para fustigar o Lira e o prefeito de Maceió, o JHC, que é aliado do Lira. Então o Lula vai usar o Renan Calheiros também nesse movimento. Outro ponto que o Lula está usando são acenos aos governadores que são oposição a ele, como Romeu Zema, Tarcísio de Freitas e outros. O Lula tem feito acenos em uma espécie de parceria benéfica para os dois, tanto para o Lula quanto para o governador de oposição. Por quê? Porque o Lula ele quer distribuir emendas para a realização de obras. Então ele quer avançar nesses espaços que ele foi derrotado e os governadores também querem um caminho direto com o Planalto para poderem receber emendas. E a realização de obras é boa tanto para o Lula quanto para os governadores de oposição. Essa é uma forma que o Lula tem encontrado para dar uma melhorada, aumentando assim o seu poder e reduzindo a pressão dos governadores de oposição contra ele. Também assim reduzindo a força do Arthur Lira. Só que, pessoal, o Lira, no pôr do sol, no fim do dia, precisa do Lula. Porque deixando a presidência da Câmara em 2025, o que vai ser do Arthur Lira? Ah, ele vai ter poder, vai ter influência? Vai, mas ele não vai ser mais o todo-poderoso. O eixo de poder muda. O eixo de poder se desloca e vai para o futuro presidente da Câmara. Que se não for um aliado do Lira, como é o Elmar Nascimento, fica difícil para ele. Então o que ele vai recorrer? Ele vai ter que recorrer ao Lula. Ele vai ter que pedir o ministério para ele. Para continuar mandando emenda, para continuar mandando verba lá para Alagoas, porque o sonho do Arthur Lira é ser senador, é chegar à posição do Renan Calheiros. Porque o Lira é todo poderoso sim, mas quando ele se deita no travesseiro, ele lembra que ele é só um deputadozinho. Ele não é ainda um figurão como o Renan. E isso que o Renan mais quer para fustigar o Arthur Lira. Essa é a chance do Lula, esse é o embate, o bicho vai pegar e vai ser bem divertido de acompanhar para quem gosta de acompanhar esses jogos políticos fortes dos bastidores.